Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. Hoje, mais uma vez, tratando de um assunto bem atual, para que nós venhamos juntos a pensar, para que nós não venhamos apenas a reagir às situações, mas que nós venhamos a implementar os valores do reino dos céus nessa cultura que nos cerca. Por isso, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a pegar o link, seja lá do Spotify, seja do YouTube, e compartilhar com os teus contatos. Se de alguma forma o Senhor falar contigo através de alguma das coisas que a gente compartilhar aqui nesse episódio, que você compartilhe, para que juntos nós possamos expandir o reino de Deus. Amém? E se você clicou aqui, você já sabe quem é a nossa convidada, mas eu não vou deixar de apresentá-la. Karen, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Como a gente já conversou, me sinto muito honrada e com bastante temor para estar aqui para falar de um assunto que eu amo. Sim. E que tem sido meu dia a dia. Sim. Tu é formada em psicologia? Sou formada em psicologia, terminei o curso em 2010 e dali para diante sempre foi uma busca. O meu sonho sempre foi a psicologia hospitalar, no que eu me formei, fiz uma especialização, depois fiz 2 anos num projeto de mestrado. E aí, dali para diante, fui para a clínica, trabalhei muito tempo em serviço público, na prefeitura, fiquei 8 anos na prefeitura. Ali, os meus horizontes mudaram, porque nem sempre é fácil tu entrar num ramo hospitalar. Sim. E aí, continuou aquele sonho, aquele desejo, aquela coisa. Eu gosto muito de atuar dentro de hospital. Mas agora o que ganhou meu coração foi as crianças e os adolescentes. Sim. E de alguma forma, Karen, vai fugir um pouquinho do que a gente quer falar, mas tu sempre sentiu um chamado nessa área? Tu sempre gostou de ouvir, de dar conselhos? Como foi? Porque às vezes eu vejo muitas meninas me dizendo: eu quero psicologia, eu quero psicologia, eu quero psicologia. E é bem interessante contar como é que foi contigo. A psicologia surgiu assim na minha vida quando o meu filho tinha 5 anos de idade e foi encaminhado para fazer psicologia, para fazer terapia. Tu vê só de uma necessidade. E daí foi até já é um testemunho assim, porque daí na terapia com criança são 4 consultas com a criança e uma com os pais. E numa dessas consultas devolutivas nós entramos num assunto que bateu em mim, de coisas que eu vivi na minha infância. E ali foi feito um processo de cura. Sim. E dali despertou aquela coisa. Se eu, com aquela experiência que eu tive, trancou a minha vida em diversas áreas, até na questão da maternidade, eu quero poder viver isso, ajudar e poder ajudar outras pessoas também que têm a vida trancada por algo que aconteceu lá na infância. Uma história e aí triste. Foi isso, daí me tratou ali. E dali para diante, no próximo vestibular que teve, eu me inscrevi e entrei. Que legal, que legal. E é interessante porque tu tem dado um testemunho, de alguma forma, de levar a tua missão, a tua jornada profissional, mas junto com o evangelho. Sim. Como é que tu consegue equilibrar as duas coisas? Eu sempre digo que nós somos, assim, eu sempre falo isso para os pacientes, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E eu acho que é uma tríade, tem que andar junto. Então, o corpo a gente cuida como? Quando nós vamos na academia, quando a gente cuida da alimentação, quando nós precisamos tomar um medicamento, ali a gente está cuidando do corpo. A alma, eu sempre digo, a gente cura na terapia, trabalhando as emoções, aí a terapia. E o espírito a gente cura onde? Exercitando a nossa fé. Então, eu sempre falo para os pacientes que quando tem esses 3 andando junto, o resultado da terapia é muito melhor, é muito mais eficiente, muito mais rápido. Sim, sim, faz todo sentido, né? Essa é a primeira pergunta assim, que eu queria começar contigo. Por muito tempo, a gente teve muito preconceito, principalmente dentro da igreja, o povo cristão. Teve muito preconceito a respeito de terapia, a respeito de psicólogo. Eu lembro que eu ouvi uma certa feita alguém dizendo assim: isso é pra gente maluca. Não precisa, para que a gente vai consultar, né? Para que a gente vai fazer uma terapia? Lembro de outra ocasião que uma menina, ela chegou com um quadro depressivo, tomando medicação, e o pai dela dizia para ela: mas tu não tem fé? Tu não tem fé? Mas, com o passar do tempo, a gente começou a ver que a mente é um órgão e adoece. Como, né, tem uma dor de cabeça, eu vou fazer exame, eu vou tratar, vou tomar uma medicação se necessário.
mas eu trato. E por muitas vezes a gente negligencia as nossas emoções, a nossa mente. Como é, Karen, que tu vê isso no meio cristão? Como é que tu conduz isso? Essa questão do preconceito, a fé e a ciência, elas conseguem andar juntas? Elas conseguem andar juntas porque se a gente vai para a palavra, lá em Romanos diz que nós somos um corpo. E nenhum órgão é diferente, tem menos valor que o outro. Então, eu sempre digo para os pacientes assim, a maioria tem resistência à medicação. E eu, muitas vezes, preciso encaminhar para que tome, quando a gente vê que é algo químico, que tem algo orgânico ali que precisa, que não é só emocional. Então eu sempre digo assim para eles, um diabético, ele toma a insulina, ele vai lá, aplica a insulina. Uma pessoa que tem problema de pulmão, ele vai ter que tomar corticoide com mais frequência. Um cardíaco, ele tem que tomar botar o remedinho debaixo da língua ali. O hipertenso, ele tem que tomar o remédio para pressão. E por que quando é o cérebro tu não vai cuidar, tu vai dizer que é para louco? Sim. Não. Aí tem até uma frase que esses dias eu escrevi que fala assim, ó, a geração de hoje vai muito num psicólogo, procura muito por atendimento psicológico, porque a geração passada também precisou e achava que era frescura. Sim. E hoje tu percebe, né, Karen, muita gente que carrega coisas que poderiam ter sido evitadas se tratadas. Porque assim como uma doença, enfim, a diabetes, a pressão alta, por exemplo, você toma medicação o resto da vida, mas tem doenças que são fases, que você trata por um período de tempo e depois você tá curada, tá livre. E é igual na psicologia, né? Com certeza, as doenças mentais, elas têm aquelas doenças que são transitórias, que vai ser um período que tu vai tratar, e tem doenças crônicas, a bipolaridade, por exemplo. A bipolaridade é uma doença crônica. Então, eu sempre falo isso, que o bipolar ele vai ter que tratar pela vida inteira. Sim. Mas, é que eu digo, é um órgão, na verdade, o bipolar, muitos não sabem, é um distúrbio do lítio. Tu vê, não sabia? Né? Então, assim, o que acontece? Descompensa o lítio, e a pessoa tem um desequilíbrio nas suas emoções, no seu humor. Por isso que é dito transtorno de humor. Tu vê só. Tem coisas que é desinformação, né? E a gente passa, e a gente, nessa questão das doenças mentais, eu acho que um princípio básico é não ser simplista. Porque envolve muita coisa, né, Karen? Como eu te falei, às vezes você percebe que hoje a pessoa tá mostrando um comportamento que é resultado de algo mais profundo. Na verdade, é só a febre, né? E como a febre tá ardendo ali, mas ela não é a doença. Ela é um sinal da doença. E muita gente carrega isso. Tu percebe até no meio da igreja, Karen, pessoas, pastores, tanto que a gente vê, né? Pastores tentando contra a própria vida. E às vezes é um cansaço mental, é uma ferida que carrega lá de muito tempo. E isso tudo daria como tratar. E muitos têm a resistência. Não, eu não vou tomar remédio, eu tenho que dar conta disso. E, na verdade, às vezes tu não consegue dar conta porque é algo no teu organismo que está faltando, que está desequilibrado. Então, tem que equilibrar. Sim. E nem sempre só a terapia resolve. Sim. Assim como nem sempre só a medicação. Por quê? Porque muitos preferem, não, estou tomando remédio, não vou investir em terapia. Eu sempre digo, terapia não é gasto, é investimento. Porque o remédio, ele vai te tratar o sintoma. Assim como a dor de cabeça. A dor de cabeça, a febre, tu toma um antitérmico, vai baixar a tua temperatura. Mas se tu não tomar o antibiótico, que foi o que para matar aquela infecção, não vai adiantar. Sim, a bactéria vai ficar agindo. Exatamente. Então, na doença mental é a mesma coisa. O remédio, ele vai amenizar o teu sintoma. Um antidepressivo, ele vai tratar o sintoma, ele não vai tratar a causa. E aí a terapia, sim, ela vai mexer naquela ferida que causou aquilo. Sim. E aí tem a serotonina, tem a dopamina, que são níveis que desequilibram quando a pessoa está deprimida. É um negócio muito complexo, mas também é muito interessante, porque de alguma forma tu vê a grandeza de Deus, né? Sim. Na criação das nossas emoções, do nosso cérebro, desse órgão, é algo muito interessante. Mas eu quero entrar no nosso tema em si, que é a questão das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Chega aquela fase ali dos 10, 11 anos, que tem muita gente diz, né? A fase da rebeldia.
E alguns pais acreditam que é uma rebeldia apenas comportamental. Mas eu queria ver contigo assim, ó, existe uma questão também hormonal que afeta o comportamento nessa fase, que é algo mais profundo. Não é, meu filho entrou e agora ele quer ser rebelde. Não, é algo mais profundo. Como a ciência vê isso, cara? Sim, existe. A fase da adolescência, ela é uma fase de muita mudança hormonal, porque a criança está deixando ali de ser, está entrando ali naquela fase da puberdade. Então, tem mudança hormonal, sim. Por que hoje eu penso que é mais intenso? Porque antigamente os pais estavam em casa, as mães não tinham aquela coisa de trabalhar o dia inteiro, eles estavam mais próximos, as crianças brincavam na rua, interagiam, tinham mais amigos, a adolescência era barulhenta. Hoje o que acontece? Os pais, a maioria trabalha o dia inteiro, os filhos ficam mais sozinhos, se trancam no quarto e o celular prendeu. Então, eu acho que por isso que nós vimos hoje uma potencialidade nessa rebeldia. Sim. Porque eu sempre brinco assim que o celular, ele aproxima quem está longe, mas ele afasta quem está perto. Então, eu acho que mais ou menos é isso. Tem hormônio, sim, mas hoje tem uma potencialização por causa do afastamento. Sim, sim. E nessas questões, assim, o que tu diria? Quais os maiores perigos que rondam essa fase, assim, que os pais eles têm que ficar... porque muda, né, Karen? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Até então, você tinha uma criança próxima, você tinha um filho que se abria contigo, daqui a pouco ele se transforma, literalmente. Ele ele quer essa distância por... Enfim, várias questões. Ele tá se conhecendo, se descobrindo, que eu acho que na cabeça deles, quem vive é muito difícil. Eu não me lembro nessa fase, mas eu fico vendo assim, eles com tantas coisas rodando. É difícil. Quais os maiores perigos que rondam essa fase, que os pais precisam ficar atentos? Eu penso que assim, ó, saber com quem que eles estão se dando, a rede de amigos, eu acho que é bem importante, porque são influenciadores. E saber o que eles estão vendo, o que eles estão acessando, com quem que eles estão conversando. Isso é bem importante. E é o mínimo sinal assim, de um isolamento fora do comum, ligar o alerta e tentar se aproximar. Só que o que a gente percebe? Que muitos pais, quando eles vêm buscar auxílio, essa criança já está muito distante. Aí até conseguir resgatar de novo, é uma tarefa, às vezes, muito mais dos pais do que das crianças. E tem muita resistência nisso, Vanessa. Porque hoje, assim, é mais fácil os pais procurarem e dizer, meu filho está com problema. Tipo, o problema é o filho. E muitas vezes quem tem que mudar é os pais. Sim. Porque é através da mudança dos pais que, de alguma forma, se perdeu, eles vão trazer eles de volta. Entendi. E muito dessa aproximação, essa coisa de não perder esse contato, essa abertura, começa na infância, não, Karen? Com certeza. Porque assim, tu tá ali, tu dando atenção. Por que eu tenho falado tanto no tempo de qualidade? Porque é o que mais tem aparecido no consultório. Assim, as crianças chegam, tu pergunta. Eu fiz um curso que diz que é muito difícil tu começar a conversar com o adolescente, porque eles são fechados, e se os meus pais estão me trazendo aqui, é porque é amiga deles, é porque tá do lado deles. A informante. Isso. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer com que eles se abram e que peguem confiança na gente. E eu assisti um curso que ela dizia assim, imagina uma lâmpada, e aquelas lâmpadas de Aladim, assim, e tu pergunta para ele, se hoje tu tivesse uma lâmpada daquela nas mãos, o que tu pediria para esse gênio? Só que teria que ser coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, ali eles largam. Tipo, eu queria que a minha mãe estivesse mais próxima. Sim. Eu queria que o meu pai não trabalhasse tanto. Eu queria que os meus pais não brigassem. Então, ali vem o problema. E ali começa a chave de tu saber onde é que tu tem que ir. Sim. Porque se tu perguntar, qual é teu problema? Não tenho, que não sei o quê. Tudo bem. Na primeira consulta, eles nem olham pra ti. Aí depois tu vai pegando, tu vai indo, daqui a pouco tu conquista também estão todos teus, assim. E essa questão de tempo de qualidade, eu percebo dois extremos. Eu percebo, assim, nunca esqueço uma vez a gente atendendo um casal, e o pai disse assim, mas eu tenho tempo de qualidade. E na hora o Espírito Santo me deu um insight, pergunta quanto é esse tempo.
E eu perguntei, né, mas quanto que é esse tempo que tu passa? Meus 10 minutos, mas aqueles 10 minutos eu tô entregue a ele. Aí eu parei assim, fiquei pensando, né, mas de 24 horas, você dedica 10 minutos para aquela criança. A gente não pode também se esconder disso, atrás disso, né? Não, meu tempo de qualidade é esse. Não, exige esforço, exige empenho de tempo, de investimento mesmo, de estar ali desde a infância, né, Karen? Eu trabalho bastante assim com os pais no sentido assim do dia da família. Do dia que naquele dia é deles, aí programem alguma coisa, e aí eu vou resgatando quando eles dizem, tem gente, assim, relatos que eu ouço que nunca sentam para fazer uma refeição juntas. O filho pega o prato, vai para o quarto, o pai vai para a televisão e a mãe não sei aonde. Então, assim, eles não sentam junto mais, nem para comer. Aí as primeiras coisas, uma refeição por dia, no mínimo, todo mundo junto. E aí eu sempre brinco, o celular não é convidado, deixa o celular lá fora. Sim, porque ele distrai. Sim, e aí muitos pais hoje em dia mesmo, né? E aí eles se cobram, eles mesmos cobram depois. Mas o meu pai mexeu no celular. Sim. Então também tem várias questões assim que os adultos se habituaram mal também. E nós temos que treinar a cabeça para agora fazer um retrocesso, não que a gente não vive mais sem celular, mas que nós não sejamos escravos deles, né? Tu sabe que ontem eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, que o Brasil é o primeiro país na questão do vício da tecnologia. É o país mais viciado, que em torno de 17% da população já considera que é viciada, que não consegue ficar sem. De alguma forma, voltando a falar ali desde a infância, vamos partir da infância. Quais os perigos, Karen, de eu largar na mão do meu filho a tecnologia muito cedo? Seja na questão de um celular, de um tablet, seja na questão da televisão, porque às vezes é mais fácil você ligar um desenho ali, você vai fazer suas tarefas, a criança fica ali distraída. Mas quais tu diriam assim, que são os principais problemas que isso vai causar na infância? Acho que o principal seria até prejuízo neurológico, que todo mundo fez, isso é besteira, que não sei o que. Não, mas tem. Existe uma área do cérebro que ela tá, vou falar madura para ficar mais assim fácil das pessoas entenderem, que ela se completa com 23 anos. E ali é desenvolvido todo o potencial da inteligência. Então, quanto mais cedo ela tiver telas nas mãos, tá tudo pronto, tá tudo colorido, tá tudo. Então vai assim, ela não precisa mais pensar. Daí o que acontece? Não digo que vai atrofiando, que é uma palavra de assim, mas ela vai diminuindo aquela potencialidade que ela poderia ter por causa da facilidade que ela tem nas mãos. E quanto mais cedo e maior o tempo, mais aquele prejuízo lá na frente pode acontecer. Deixa eu ver. A maioria dos pesquisadores falam, né, que a partir até 2 anos não se podia nem entregar para eles nada de tela. Nada, nem televisão, nem nada. Nada de tela. Claro, mas daí assim, óbvio que vai ser muito difícil, né? Até nós mesmo víamos, né? Mas essa coisa de a gente que nem eu digo, antigamente nós íamos num restaurante e a gente ficava sentado. As crianças às vezes brincavam, corriam pela volta das mesas. Hoje tu vai num restaurante onde tem criança, um celular na frente do prato. Sim, mas até eu penso assim, né? Antigamente, lembra, a gente não tinha TV a cabo, não tinha Netflix, não tinha essas coisas. Você botava para ver desenho, no meio do desenho aparecia propaganda, aparecia isso, coisa de adulto. Tu era de alguma forma ensinado a esperar. Hoje em dia você larga o Netflix, larga o YouTube, enfim, a criança ela não espera, é um desenho atrás do outro. Ela já não aprende a esperar. Então, tu vê que tudo fomenta para aquilo ser prejudicial. Fora o imediatismo. O imediatismo, não precisa esperar para nada, tá tudo ali na palma da mão, não. E o que ela quer, né? Porque às vezes você tava vendo, eu lembro, tava vendo desenho, daqui a pouco começava lá, sei lá, da minha época, Ursinhos Carinhosos, eu adorava. Daqui a pouco entrava aqueles Power Rangers, aquelas coisas, e eu dizia, meu Deus, mas não é o que eu gosto, não é? De alguma forma isso te ensinava. E tinha o horário certo, tu tinha que esperar até outro dia para dar de novo aquele desenho, né? Exatamente. E ali na fase da adolescência, Karen, porque a maioria dos pais nos perguntam, né? Chegou na adolescência, se eu impor limites demais, eu vou perder.
Ele já não tá se abrindo comigo, ele não tá tendo contato comigo. O que tu diria para esses pais? Como dar limites em amor? Até mesmo essa questão de telas, por exemplo. Hoje em dia você vê os adolescentes indo pro quarto com o celular na mão. Sabe lá tu que horas vai dormir. Nós, como cristãos, né? De novo, a gente fala para um público evangélico, para um público que é seguidor de Jesus. Nós precisamos entender também, isso eu acho que é um ponto importante da gente falar, que a maternidade e a paternidade é uma missão. Deus nos deu os nossos filhos, nos emprestou por um determinado período de tempo para que a gente os levasse a ser seguidores de Cristo, que eles também se tornem esses seguidores, né? Então é uma missão, eu não posso exercer de qualquer forma, como se Deus um dia não fosse me pedir contas. E aí, o que você fez com o presente que eu te dei? Como impor limites em amor, cara? Eu penso sempre que o limite é a base de tudo. Eu tenho orientado os pais assim, ó, se está muito desenfreado o uso, estipula um horário, pede para pegar o celular, desliga e leva para o teu quarto. Sem medo de frustrar a criança. Agora vai ser assim, porque já o horário de tu dormir. Por que a gente tem visto adolescentes passando a noite inteira acordados? E aí, durante o dia, tem crise de ansiedade no colégio. Sim. Ou então estão muito cansados, não conseguem levantar para ir para a escola. Aí tu vai ver, dormem a tarde inteira, os pais estão trabalhando, nem sabem. Aí de noite passam a noite acordado, de manhã estão loucos de sono para ir para o colégio. Então, eu tenho orientado. Esses dias, porque o meu pai tirou o celular de mim, porque agora eu tenho que entregar para ele. Que bom que teu pai fez isso. Tu acha assim? Acho. Porque se ele está dizendo para ti que tu tem que dormir cedo e tu fica grudada no celular, então ele fez certo. Fez. Então, é nosso papel impor limites. Com certeza. Se eles não obedecem ou se não conseguem ficar, vai lá e faz. E faz parte desse processo de aprendizado também, né, Karen? Ser frustrado. Porque na vida existe uma linha, né, da psicologia que fala, né, da criação de filhos, que fala que a criança não pode ser frustrada. A tal da positiva, né? Não me lembro o nome agora. Mas isso é totalmente antibíblico. A gente ouve não, a gente vai ouvir não na vida. Deus muitas vezes vai nos dizer não. É que agora, hoje em dia, Vanessa, os pais querem compensar a sua ausência. Então, eles acham que eles têm que... Tudo que o filho pede, tem que fazer. Para compensar, para justificar. Então, para eles, mas eu fiz tudo pelo meu filho. Mas pode ter dado tudo para ele. Sim. Mas aquilo fazer aí, pensando na questão bíblica, não cuidou da forma que teria que cuidar. Com medo de perder o filho, dá tudo o que quer, porque daí eles vão dizer, eu te odeio, que eu já ouvi, eu odeio a minha mãe. Vai ter a fase que eles vão dizer isso. Até a psicologia explica que tem uma fase que no inconsciente eles matam a mãe simbolicamente, porque eles precisam aprender a viver sem ela para crescer. Sim. E aí o que eles fazem? Eles começam a dar desgosto pra gente poder... Tô cansada, faz do jeito que tu quer. Isso a ciência falando, né? Mas nós, enquanto cristãos, enquanto detentores, queremos obedecer o que está escrito na palavra, nós não podemos ir por essa linha, assim. Sim. Porque impor limites é amor, né? Quantas vezes Deus nos diz não? Porque Ele está avisando lá na frente, está nos ensinando. E por que não fazer isso com os nossos filhos? Aqui eu acho algo importante da gente abordar também para esse público cristão. Muitas vezes a gente fomenta ou aprende as questões de educação de filhos lá fora. Com o que a blogueira falou, com o que a fulana falou, com o que o psicólogo tal falou. E muitas vezes a gente não pega pessoas com a mesma formação que nós temos, que é a palavra de Deus, que nos ensina, por exemplo, sobre correção, que nos ensina sobre frustração. E de novo, né, nosso papel como pais ensinar, treinar, investir, claro, com todas essas ferramentas que hoje em dia a gente tem de aprender muito também, né, Karen? Porque a gente se prepara para muita coisa. A gente se prepara lá quando foi fazer a faculdade, tu te preparou para o vestibular para poder entrar. Na faculdade, nas cadeiras, você tinha que passar para passar de matéria, você tinha que estudar. E por que a gente não estuda sobre criação de filhos? É uma coisa que a gente tem que estudar mais, né? Pegar a palavra de Deus. Eu lembro que a minha sogra conta isso, e desde o início do casamento, sim, me marcou. Ela dizia que quando ela teve os guris,
ela pegou o livro de Provérbios e ela anotava tudo que dizia sobre criação de filhos. Aí uma vez por semana ela ia lá e lia aquilo e se inspirava de novo e buscava ajuda em Deus. Porque muitas vezes a gente vai levando isso de qualquer forma, de qualquer jeito, não presta atenção em como nós estamos, né? O que nós estamos ensinando, o que nós estamos passando de valores. E de novo, voltando a essa questão de investimento de tempo, o que tu diria, fora assim, esse tempo assim, o dia da família, como os pais podem gerar essa proximidade de forma bem prática com os filhos? Eu acho que o diálogo, tá perto, saber o que gosta. Daqui a pouco os pais hoje em dia nem sabem o que os filhos gostam mais. Não param para ouvir, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, tu saber o que gosta, daqui a pouco convidar para ir fazer um passeio, para assim, surpreender. Porque eles hoje em dia para eles tá bom tá dentro do quarto. Sim. Eles não se importam, não é algo assim. Claro, tô falando naquela criança que tá normal, não já numa questão de depressão. Aí já vamos para um outro ponto, assim. Mas a criança que hoje em dia ela tem uma adolescência, tá se desenvolvendo normalmente, para ela é tranquilo, ela tem tudo no quarto dela. Sim, é mais fácil, né? Tem tudo no quarto. O quarto ali é o mundo deles, né? Tem tudo. Tem a televisão, tem a internet, tem o computador, tem o telefone, tem o videogame, tem tudo ali. Sim. Nessa questão de diálogo, tu vê ainda como um grande tabu, por exemplo, essa questão de sexualidade. Chega um momento da fase da criança ali que você precisa começar a falar sobre esse assunto. Tu vê ainda um tabu entre pais e filhos falar desse assunto? Eu vejo uma discrepância, assim. Ou é 8 ou 80. Ou eles falam tudo, até o que a criança não precisa ouvir, ou eles se fecham. Então, eu penso assim, que sempre tu tem que falar na medida que a criança está preparada para ouvir e o que ela está te perguntando. Porque ela vai te perguntar alguma coisa. E se ela nunca te perguntar nada, tu até tem que te preocupar, porque talvez ela já esteja pegando essa informação lá na rua fora. E de forma bem distorcida. Sim. Tu diria assim, a partir de que idade eu espero sinais da criança para falar desse assunto, ou chega um determinado momento assim que eu tenho que começar a falar? Olha, Vanessa, eu esperaria, porque cada criança tem uma maturidade. Uns vão despertar mais cedo, outros vão despertar mais tarde. A mesma coisa assim que tu vê uma puberdade acontecendo aos 9, outros com 12, outros com 13. Então não adianta a gente atravessar etapas, porque daí a gente está avançando algo e colocando uma curiosidade que talvez eles nem despertaram para aquilo ali ainda. Sim. Eu lembro e é interessante que tu falou, né, quando a gente estava no Dia da Família, e eu lembrei dessa história. Tu responder aquilo que a criança perguntou, mas tu, de alguma forma, instigar nela, perguntando assim, o que ela quer saber mesmo. Eu lembro de um episódio que o Lolo perguntou para nós, a gente estava dando na televisão, não me lembro o que era, se eu estava preenchendo alguma coisa, o que era sexo. E aí eu levei um susto, porque ele tinha 6 aninhos na época, e eu, meu Deus, eu não parei para estudar de como é que eu vou falar sobre isso. E aí eu perguntei, filho, mas por quê? E ele, mãe, porque tá escrito feminino ou masculino. Aí eu, ufa, graças a Deus. Mas, não, claro, óbvio, não era, ele não queria saber ditamente o que era uma relação sexual. Ele queria saber do feminino, do masculino. Mas do pai tá atento a isso também, porque daqui a pouco você joga tudo, já a criança é despertada, bem como tu falou, né? Quando eu engravidei, o meu afilhado tinha 10 anos. E aí a minha avó, muita questão de falar cesárea, aquela coisa de parto de cesárea e parto normal, e ele perguntou, mas qual é a diferença do parto cesárea como parto normal? E a minha avó botou as mãos na cabeça, que não era para explicar, que não era para falar, e eu na hora eu falei de uma forma lúdica assim, mas eu disse parto cesárea é na barriga e parto normal. Aí eu expliquei onde é que era. Ele fez assim: e eu nasci por onde? Eu disse, tu foi cesárea. Ele disse, ufa! Então, assim,
perdeu ali, foi, não traumatizei, eu tenho certeza, e foi algo bem tranquilo, assim. Sim, e eles precisam ouvir da gente, né, Karen? Sim. A verdade. Eu lembro sempre que quando meu pai e minha mãe me diziam uma coisa, eu pensava, bom, é a verdade, é meu pai e minha mãe. Por mais que todo mundo tivesse dito o contrário. Por isso a importância da gente chegar ali respondendo mesmo, né? Esses dias no curso de obediência, até na segunda, uma irmã me perguntou, meu filho disse que tem curiosidade de ver uma menina pelada. Ele tem 9 anos. Aí eu falei pra ela, tu tem que pegar um desenho do corpo humano e mostrar pra ele. Porque se tu não sanar essa dúvida Ele vai dele... na internet procurar. Exatamente. E aí ele não vai achar uma menina pelada. Sim. Então, nós, pais, precisamos, de novo, entender como uma missão, né, Karen? Sim. É um tempo especial. E quando tu fala, assim, da gente... os filhos ouvirem e acreditar no que a gente fala, nós temos que ter muito enfáticos no que a gente está ensinando. Não ter dúvida. E os nossos exemplos pesam muito nessa história. Porque muitos adolescentes se perdem porque os pais, eles não vivem o que pregam. Daí eles chegam lá na adolescência, eles viram um mundo diferente e o pai não é aquilo. É só uma religiosidade, é só uma forma de eu tenho que mostrar que tá tudo bem, eu tenho que mostrar que eu sou super espiritual, mas na verdade eles não estão vendo aquilo em casa. Esse é um problema. E é uma questão também que eu percebo até de feridas dos pais, né? Também. Porque antigamente você se mostrar vulnerável era sinal de fraqueza. Então muitos pais, né, não buscam ajuda, não se abrem para essa cura, porque é um sinal de fraqueza, como se fosse um sinal de fraqueza. Só que dentro de casa tu não vai conseguir esconder isso. Teus filhos vão te ver. Exatamente. E aí eles vão dizer o quê? Que evangelho é esse? Que fala uma coisa aqui e lá na igreja é outra. Eu já ouvi relatos assim, por exemplo, eu queria que o meu pai fosse em casa, que nem ele é na igreja. Que dor. Eu já ouvi isso. A importância de vivermos o que pregamos, né, Karen? É muito importante. E aí, esse é o problema da adolescência, que eu acho. Que a gente vê eles se distanciarem. Pode ser, foi criado na igreja. Tá, mas e por que ele chega ali na adolescência? Porque eles estão olhando com outros olhos. E aí muitos pais pensam que é por causa da informação, é por causa do meio externo que está fazendo as coisas acontecer. E muitas vezes é o contrário. Sim. E muitas vezes a cura dele passa por nós, né? Como tu falou, da mudança de comportamento, da mudança de abordagem, às vezes da mudança até mesmo de eu me permitir ser curada para que de alguma forma meu filho veja o fruto disso, né? Então, nós, como pais, precisamos estar atentos. Eu sempre digo, né, que a maternidade, para mim, é uma das formas que Deus mais me ensina a depender dele. A mostrar também a mim quem eu sou. A mostrar verdadeiramente. Tu te olha no espelho. Por quê? Porque muitas vezes tu perde a paciência. Por exemplo, às vezes tu chega cansada, tu não tá afim, mas tu lembra, não, é minha missão. Eu preciso investir tempo. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho que fazer. E isso é evangelho, né, Karen? Isso é evangelho. Para mim, é uma das formas que Deus mais me tritura, mais me esmaga. É na maternidade. Mas, de novo, é uma missão que o Senhor nos deu. É o que precisa ser levado a sério, ser conduzido da melhor forma. Porque o tempo é tão curto, né, Karen? E eles ficam conosco ali. Sabe que esses dias eu vi um negócio que me chamou muita atenção. Era um potinho, assim, cheio de bolinhas e um pouco mais vazio. E ali mostrava só aquelas bolinhas, cheio de bolinhas, tinha poucas bolinhas, tinha 18 bolinhas. E ali mostrava essa quantidade de bolinhas que tá nesse potinho é a quantidade de verões que você vai ter com teu filho. Oh, Karen, aquilo me deu uma dor no coração. Só 18, eu já perdi 7. Ou eu já vivi 7. É muito rápido, muito rápido. E se a gente não... estar presente, não estar ali todos os dias, não apenas cuidando, não apenas nutrindo, mas inserindo valores, mostrando o reino de Deus, se dedicando àquilo. Não, e aí, contudo, né, se a gente parar para pensar, tu fazer criar eles uma infância sólida para que quando eles entrem na adolescência, eles já entrem com um pouco de mais maturidade. O meu vai trabalhar com 15 anos, então os meus verões com ele foi 15. Imagina. Porque depois ali já nunca mais teve aquela função de... Sim. Porque teve que trabalhar no verão. Sim, porque tem que bater a agenda, né? Então, assim, hoje eu vejo a maturidade, o que ele já conquistou, e se não tivesse sido feito isso,
E de novo, né, Karen? Muito do que a gente vai colher na adolescência passa pelo que eu plantei na infância, Com né? certeza. Passa. Muito. Então, é um período muito importante que hoje em dia está ficando negligenciado. Como era essa questão contigo das crianças, assim? Porque eu fico vendo a Clarinha, que eu tenho mais contato, né? E fico vendo, assim, o fruto, o resultado. Por exemplo, nessas questões, assim, bem didáticas, assim, de devocional, do reino, como vocês faziam? A gente sempre teve a questão nós tínhamos o grupo caseiro em casa, né? Então tinha essa questão de estar todo mundo junto. Enquanto nós estávamos lá, a Clara estava com as crianças, ela estava dando aulinha para as crianças. E uma das situações muito legais que aconteceu, passou uns anos assim, eu peguei um caderno dela que ela tinha planejamento de aula. Ai, meu Deus. E ali dizia pedidos de oração. E tinha o primo que estava lá. E ela disse assim, e eu acho que em algum motivo eles devem ter ligado para dizer que estava passando alguma necessidade, o meu tio, no caso, né? E ele, Senhor, ajuda o meu avô a não passar fome. Então, assim, foi um pedido de oração naquele grupo, assim. E a Clara, ela é muito intensa nos devocionais dela. Ela faz 2 por dia. Ela, aquela coisa assim, não, entra no meu quarto agora, que agora ela acorda 1 hora antes de ir para a escola, porque ela não sai de casa sem fazer o devocional. Então isso é muito forte assim, né? Sim. Nela, nas coisas dela. Não, eu sempre falo, né? Às vezes as mães, mas que idade começa? Começa na barriga, né? Eu acho que quando tu vive o evangelho, quando tu tem a prática de leitura da Bíblia, tu já vai lendo em voz alta, tu já vai ensinando. As gurias falam, né? Mas estudar uma Bíblia de adulto, por exemplo. Por quê? Porque depois lá na frente, chegou na adolescência ali, eu vou ter que desconstruir algo. Não, então já vai ensinando a viver. E eles não... A gente às vezes subestima eles, né, Karen? Porque eles são uns aviões. Eles são bem espertos. Eles pegam. Eu fico vendo assim, às vezes, esses dias o Lolo estava me falando de uma passagem bíblica, eu fiquei pensando, filha, onde isso? E ele falando com uma propriedade daquilo. E depois eu fui ter que estudar para poder legal, falar, né? Com ele. Mas a gente precisa começar. E isso, de novo, às vezes é uma imposição que você ensina, né? Às vezes eu falo, né? Eles são obrigados a tomar banho, não são? Então, eles são obrigados a ler a Bíblia por um período de tempo, até que aquilo se torne. Depois é natural para eles. Eles vão ler com prazer. Mas é nosso papel ensinar isso. Teve, né? uma ocasião que a Clara queria... Era coisa boba, assim. Ela queria ir no condomínio, que uma amiga convidou para interagir ali, para conversar com os colegas. E eu não senti paz no meu coração. Mas como é que eu ia dizer para ela que ela não podia ir num sábado de tarde? Todas as amigas lá. Sabe? Daí eu fiquei assim pensando e orando e pedindo, Senhor, por que eu não estou com paz? E aí comecei, tá. E aí daqui a pouco ela veio assim... Tu não tá querendo que eu vá, né? E eu disse, filha, eu não é que eu não sei, eu não senti paz com que tu fosse. Ela disse, pois é, eu acho que eu não vou, porque agora me disseram que era pra gente ficar vendo os guris jogar futebol. O que eu quero ir lá pra ver os guris jogar futebol? E eu disse, filha, leu o Salmo 1. Daí ela foi lá, pegou, e ela... eu já entendi, tá? Sim. Eu não vou. Sim. Então, assim, algo que eu nunca disse que não, mas ela entende, quando eu dizia eu vou orar, ela já sabia que era uma coisa assim que... Sim, a mãe tá e deixava ela. Teve uma vez que ela queria dormir na casa de uma amiga, de uma colega de escola. E eu disse, não, Clara, tu não vai. Mas as minhas amigas todas vão, que não sei o quê, porque não tem problema, porque tu conhece a fulana, já foi lá em casa. Sim, ela já foi lá em casa, mas eu não conheço os pais dela, os tios dela, o avô dela. Eu não sei com quem, se ela tem um irmão muito mais velho, eu não sei. Se elas quiserem vir tudo lá para casa, ok, elas podem. Porque eu conheço teu irmão, eu conheço teu pai. Eu vou estar junto. Eu sei que... Agora eu não sei o que pode acontecer. Daí, o que eu disse para ela? Tu vai... A hora que elas forem dormir, tu me liga, eu vou te buscar. Daí ela foi, ela fez, daí disse que um dia começou a falar das coisas de Deus, disse que 2 meninas choraram, foram tocadas, depois ela trouxe as meninas aqui no culto de adolescentes. Legal. Então, assim, de alguma forma, talvez até pudesse não ter acontecido nada, sim, mas eu quis sempre ensinar o temor e a questão dos perigos, de um abuso, de um... Sim. Então, não... Sim, sim. E, de novo, né, Karen, exige esforço.
né? Era muito mais fácil para ti ter deixado dormir lá, tu não ia ter que sair tarde da noite para pegar. E muitas vezes a gente percebe as pessoas não querendo se esforçar nessa questão de maternidade e paternidade. Só que é o mais fácil. Celular é mais fácil, televisão é mais fácil. Eu não sair e sentar no chão para jogar uma bola com meu filho, para brincar com ele, é mais fácil eu dar outra coisa, né? Mas, de novo, a gente não faz o que é fácil, a gente faz o que é preciso ser feito. Quando eu entendo, de novo, que é uma missão, ninguém vai para a guerra para fazer o que é fácil. Todo mundo se esforça, se empenha, dá o seu melhor, estuda, se prepara para aquilo. E nós temos uma missão, nós temos um tesouro que a Bíblia fala, né, que Deus nos deu, e nós precisamos prepará-los para o futuro. Teve uma situação, acho que foi no 8º ano, eu acho, que ela queria ir para o turno da manhã, porque todas as amigas iriam para o turno da manhã. E ela tinha a mesma turminha desde a primeira série. E eu disse, não vai. Ah, mas por quê? Que não sei o que eu digo. Tu não vai, porque eu trabalho o dia inteiro. E de manhã tu vai dormir, tu vai acordar ali umas 9 e pouco, vai fazer os temas. Dali a pouco, 11h30, eu já estou em casa. Nós vamos almoçar, tu vai para a escola. E às 5h30 eu vou te buscar. Então, tu vai ficar acordada sozinha ali 2, 3 horas no máximo. E de tarde vai ser o quê? De tarde tu vai ficar a tarde inteira ociosa, eu não sei o que tu vai estar fazendo, o que tu vai estar acessando, com quem tu vai estar conversando, e eu não vou poder estar por perto. Então, não vai. Claro que ela ficou braba comigo na época. E esses dias eu vendo uma conversa com ela, com uma menina, e ela disse, muitos adolescentes se perdem porque as mães deixam fazer tudo o que quer. E a minha mãe não me perdeu porque ela não deixou eu ir para de manhã. Sim. Senão eu teria me perdido, porque a oferta era muito grande ali do que era vivido naquele... que era normal no entre meio elas. dos grandes, porque daí era todo o ensino médio junto. E ela veio com essa, assim, que foi o eu não ter deixado que fez ela não se perder. Tu tocou num ponto interessante que eu percebo muito até no meio dos jovens. Essa ociosidade. Porque hoje em dia tu vê a galera entrando no mercado de trabalho. Que nem tu falou, né? O Dudu entrou ali com 15 anos, começou a trabalhar. Hoje em dia tu vê a galera lá com 19, com 20 anos, às vezes não estão trabalhando. Enfim, estão estudando, óbvio, mas ainda tem muito tempo ocioso. Tu acha que a ociosidade é um dos problemas, por exemplo, um dos causadores da ansiedade, da depressão, dessas doenças que estão se tornando cada vez mais comuns no meio da adolescência e da juventude? Pode ser, porque a incerteza também, né, Vanessa? Que eles hoje em dia tu pergunta para um jovem o que ele vai fazer depois que terminar o ensino médio, ele não sabe. Eles não têm muito. Olha, vou te dizer que 80% dos que eu convivo, que eu pergunto, eles não sabem o que eles vão fazer. Eles não estão assim, eles estão levando. Não, aí vai chegar lá, vão fazer uma faculdade, não vão gostar, vão para a segunda, vão para a terceira, e assim vão indo. Então, eu acho muito importante a gente conversar desde pequeno com os filhos. Tipo, o que tu pensa? O que tu sonha em fazer? O que tu te imagina fazendo daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta que eu trabalho muito com eles no consultório. Para que eles sejam instigados. Olha só, tu tá com 14... Daqui a 10 anos tu vai estar com 24. O que tu imagina tu fazendo? E muitos falam assim, porque eu imagino já morando sozinho, porque eu imagino ter minha casa, porque eu imagino ter meu carro. Só que em nenhum momento ele falou em profissão. Eu digo, e tu vai conseguir isso tudo como? Daí eles... Um choque de realidade. Sabe, só um pouquinho. Porque se tu entrar na faculdade com 18, 19... Com essa idade, tu vai estar terminando a faculdade. Então, a primeira coisa que tu teria que pensar é que faculdade que tu vai fazer. Eu sempre falo para nós lá em casa, terminar o 2º grau e nunca foi uma opção. Assim como terminou a faculdade, vai te especializar, vai fazer alguma coisa que vá te fazer um diferencial hoje em dia. E até porque tem muito tempo ocioso, né? A Bíblia, né? A gente for ver todos os grandes homens de Deus que Deus chamou, todos eles estavam trabalhando. Davi estava no campo quando o profeta chegou para ungir o rei, né? Então, a gente não pode achar que a ociosidade é normal. Para uma pessoa eu acho assim, né? De novo, a opinião minha, mas 16, 17 anos, tu já pode dar uma tarefa. Às vezes é só para dar valor, né, cara? Porque às vezes tu fica vendo a galera assim, sugando os pais. Não, hoje em dia eles fazem a casa de hotel, né? É a hotel, a toalha no chão, a camareira depois vai lá e junta, né?
E não é culpa deles. Porque às vezes a gente fala isso Não, como se a gente tivesse... É nossa geração. É nós. Eu digo nós porque eu me incluo nisso. Eu sempre, hoje em dia, os filhos estão fazendo a casa dos pais de hotel. Onde eles entram para dormir, para comer. E aqui ficou alerta, né, para nós, pais. A gente pode fazer lá um quadro de tarefas. A partir dos 6 anos, a criança já consegue arrumar a sua cama, já consegue tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha. Pequenas coisas que talvez pareça bobo agora, mas que estão ensinando valores, estão ensinando até um senso de propósito para aquela criança, né? Desde muito novo. Eu lembro que eu ouvi o diretor da Gerdau falando uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Imagina, o homem nem é crente, mas ele falou com uma sabedoria. Ele disse que quando o filho dele tinha 14 anos, ele já tinha a empresa muito grande, e ele pegou o menino e botou de office boy. E ele foi muito criticado, muito, muito criticado. E aí ele disse, não, eu comecei como office boy. Hoje eu só entendo todo o processo. A empresa só é tudo que é porque eu comecei lá. Eu passei por todas as fases. E por que eu vou privar meu filho disso? Ele precisa passar por isso para se tornar um dia o próximo diretor, o próximo CEO da Gerdau. Então, a gente não pode privar. Amar não é privar do processo, da dor. Amar é fazer, muitas vezes, com que a criança seja frustrada, que ela passe, que ela tenha que abrir mão das suas vontades para cumprir uma tarefa, para cumprir, às vezes, de novo, né, parte daquilo que tu falou. A gente quer suprir um tempo que a gente não tem, uma carência que a gente não está conseguindo suprir livrando a criança do processo. E hoje os pais se melindram. Porque eu te odeio. Para mim, tu te odeia hoje, amanhã depois tu vai me agradecer. Então, eu prefiro que tu me odeie hoje enquanto eu estou manobrando contigo do que amanhã ou depois eu não ter mais gestão sobre tua vida e tu não acertar. Sim. E a gente falou um pouquinho dessas doenças, né? Entrou um pouquinho, agora eu quero entrar mais a fundo. Eu li uma pesquisa recente que demonstrava o número de jovens diagnosticados com depressão depois da pandemia. E mostrou, até tem os dados aqui, entre 18 e 24 anos, a faixa antes da pandemia era de 7,7. Logo depois da pandemia, esse número saltou para 14,8. Dobrou. O que tem levado, Karen, os nossos jovens a cada vez mais cedo esse diagnóstico de ansiedade e depressão? Acho que a introspecção, a questão de... Eles estão com a questão do ansiedade social muito grande. Eles não sabem mais falar com as pessoas. Sim. Eles se tremem, tiver que dialogar com alguém. Tudo bem, a pandemia trancou muito eles dentro de casa. 2 anos, né? E eu percebo que adolescentes nessa fase, eles ficaram se escondendo literalmente atrás das máscaras. É o capuz e a máscara, para não mostrar o rosto. Então, isso atrapalhou demais. Eles chegam no consultório ainda de máscara. E eu digo, por que tu tá de máscara? É verdade. Sabe que a gente estava falando esses dias que o maior índice de pessoas aqui na igreja com máscara eram os adolescentes e os jovens. Porque eles estão se escondendo atrás das máscaras. Não é por medo da pandemia, não é por medo do vírus. Eles estão se escondendo. Eles não querem mostrar o rosto, eles acham que eles estão protegidos. Sim. Não querem encarar o mundo, na verdade. Sim. Eu percebi no meu filho, por exemplo, lá na fase da adolescência, sinais de um quadro depressivo. O que tu diria para esses pais? O que eles precisam fazer? É que a gente tem que estar atento, porque existe diferença, né, entre sintomas depressivos, entre tristeza. Então, a gente tem que analisar... Fala um pouquinho disso. Quais as diferenças principais de uma tristeza profunda ou de uma pessoa melancólica, talvez? Talvez, porque tem uns que são, né? Eu acho que aquele pai que conhece realmente bem o filho, Vanessa, ele vai saber diferenciar. Mas como voltamos àquelas coisas da ausência hoje do tempo, e eu não estou aqui dizendo que não é para trabalhar, não é, mas a gente pode estar atento, sim, a correria do dia a dia vai acontecer, mas quando tu chega em casa, reserva um tempo para olhar, para perguntar como é que foi o dia, para saber como é que tá. E os teus amigos, o que está acontecendo? Eu não tenho. Mas por que tu não tem? Tu começa assim, e isso começa a dar sintomas, dar sinais de ter problema. Porque a criança que está triste, ela pode estar triste por algo que está acontecendo dentro de casa. Sim. E muitos adolescentes, eles não vão dizer em casa, eles vão começar a dar problema na escola. Eles vão... Lá vai ser que eles vão... Aí os pais começam a ser chamados.
E aí, o que eles têm que fazer? Os pais vão ter que parar o que estão fazendo para ir lá atender aquele filho. E por que tem que esperar chegar nessa fase? Tem que ser antes, né? Então, tem como a gente identificar, sim. Se conhece ele, aprende. Agora, eu sempre falo que a gente tem que agir muito com os de 6 aninhos, 7 aninhos, agora. Para que quando eles chegarem ali aos 9, 10, 11, a gente não passar por o que a gente está passando agora. Sim. Chegar antes, né? Chegar antes. E o evangelho é preventivo, né? Assim como o evangelho é preventivo, nós pais temos que chegar antes. E isso, de novo, né? Nos volta a Cristo. Como a gente precisa depender do Senhor, né, Karen? Sim. Porque às vezes num momento de oração ali o Senhor vai te dar um insight, o Espírito Santo vai te, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Por isso que eu sempre digo, a maternidade nos leva a Cristo. Nós precisamos depender do Senhor mais, em tudo. Sim. Até porque, por exemplo, o pai que tem mais de um filho, daqui a pouco ele tem um filho melancólico em casa e tem um sanguíneo. Então, vai ser comportamentos completamente diferentes. Abordagens diferentes. E não adianta querer comparar um ou outro. Não adianta. Dudu e a Clara são muito diferentes. Muito diferentes. muito diferentes. Sim, muito. O Dudu é do abraço, é do beijo, é do agarrar, é do apertar. A Clara, não gosta de toque físico. Ela fica assim, sabe? Sim. Mas tem o jeito dela. A Clara gosta do tempo de qualidade. Deus o livre, tu for conversar com ela, tu tá com o celular na mão, ela fica furiosa. Sim. Ela chega a sair de perto. A hora que tu largar o celular, eu volto. Então, assim, ela cobra e aí faz com que tu te antene, que tu tá passando dos limites. Sim. Mas então, percebi esses sinais, eu preciso retomar, voltar. Mas em que momento tu diz assim que eu preciso procurar ajuda de um psicólogo, que eu preciso sair só daquilo que cabe a mim? Quais os sinais de alerta para isso? Eles têm pedido muito, Vanessa. Eu ouço muito, assim, relatos. A minha filha me pediu para ir no psicólogo. Deixa eu ver só. Por quê? Porque hoje eles estão num meio que as pessoas estão se tratando. Daí eles vêm, os amigos, o grupo lá, tá fazendo terapia. Então, eles estão pedindo. E os pais, a maioria deles, não levam. Deixam para procurar quando eles enxergam algo que está gritante. Sim, quando já está numa automutilação, por exemplo. E muitos não percebem, estão dentro de casa e não vê por que aquela criança não tira os braços, está sempre de capuz, sempre de moletom, sempre, ou então não bota uma bermuda nunca, porque não vai atrás, que é só nas mãos. Não, eles se cortam nas virilhas, porque nas virilhas os pais não vão ver. Aí nos explica assim, cientificamente, Karen, essa questão da automutilação. Tu sabe que, né, há uns dias atrás eu fiquei chocada com uma história. Atendendo, né, a gente, vida de igreja, a gente atende, ouve muitas pessoas. E eu vi uma senhora de 74 anos, Karen. E ela perdeu o esposo com 58. E ela ficou muito sozinha, ela tinha um filho homem, o filho casou e foi morar no exterior, e ela ficou sozinha. E ela me disse assim, quando eu percebi, eu estava puxando os pedacinhos da minha pele. Só que eu achava que era uma mania normal, continuou. Carinha, ela sangrava, literalmente escorria sangue. Aí eu falei para ela, a senhora já ouviu sobre automutilação, tudo? Aí ela, não. Eu falei, o que a senhora está fazendo é automutilação? Ela se mutilava por causa da solidão, para tentar aliviar aquela dor. Mas o que tu vê no consultório? Porque hoje em dia, e a gente acaba percebendo que agora já não é mais só na adolescência, as pessoas acabam se mutilando. Na verdade, o caso dessa senhora é muito mais relacionado com a ansiedade. Aí, tipo, roer unha é pura ansiedade. Sim. Uma coisa básica, morder os cantinhos, a da cutícula ali da unha. Não deixa de ser, porque é ansiedade. Se beliscar. Tem gente que, sabe, fica se beliscando. Tirando casquinha, às vezes, da pele, né? É uma ansiedade. É algo ali que tá. Então, isso, adultos, a gente vê adultos fazendo isso. Sim. Tem um transtorno que a pessoa arranca cabelo, assim. Aí, às vezes, tu olha a sobrancelha toda falhada, a pessoa fica se arrancando os cabelos. Sim. Então, isso tá dentro dos transtornos de ansiedade. Sim. E quanto à mutilação, hoje em dia tem duas coisas. Tem a moda,
Porque eles estão, todo mundo, se cortando. Sim, eles chegam a se trocar Gillette, né? Eu vi uma professora falando esses dias. Eles se cortam. E tem duas coisas. Tem os que se cortam porque dizem que estão tristes. E tem uma grande maioria se cortando por brabeza, por frustração. Porque daí tem aquela história de não querer ser frustrado. E todas as vezes que eles estão brabos, de raiva, eles vão lá e se cortam. E aí, de alguma forma, ganha atenção por causa daquilo também, né? Mas assim, o ganha atenção dos outros, né? Porque daí eles competem lá na escola. Qual é o que tá mais cortado? Meu Deus. Meu Deus. E aí, peguei meu filho nisso. Tu acha que, de alguma forma, acho que como igreja a gente também tem que trazer essa responsabilidade para nós, né? A importância dele estar inserido num grupo de adolescentes, de ter uma boa referência, fora lá dentro de casa, óbvio, né? Que os pais têm que ser referência, mas ter pessoas que os nossos adolescentes também se espelham. Eu quero ter uma família como do fulano, quero construir uma vida cristã como do fulano, para buscar essa ajuda, né, Karen? É importante isso. É muito importante e assim, o que acontece? Eles acabam procurando os iguais. Eles vão se relacionar com aquelas pessoas que sofrem, que sentem as mesmas coisas do que eles e vão construindo. E vão a questão dos animes. Tu pode ver, eles são grupinhos, eles vão estar sempre juntos porque o que não gosta, eles não vai fazer parte daquilo ali. Então eles vão se separando e o que eu penso enquanto igreja, enquanto tá atento a isso. E os que estão saudáveis, no sentido de não sentirem esses sintomas, tá junto, tá puxando, tá tentando fazer com que não precisa ser assim. Não é porque tu tá passando por essa fase que tu tem que ficar nela. Ou não é porque todo mundo entrou nessa vibe que tu também tem que entrar. Exatamente. Sim. Porque daí eles vão indo numas, eles vão perdendo a personalidade deles. Sim. Daqui a pouco tu não sabe mais quem é teu filho. Essa questão dos animes. A gente percebe essa cultura coreana, asiática entrando muito, né? Tem os K-pops, tem os doramas agora que e tem essa questão dos animes. Eu até comentei no último evento que a gente teve, como isso cresce até nas livrarias, esses livros, essas sagas, trilogias de animes. O que tu tem visto, Karen, nos adolescentes? Dessa questão dos animes, o que provoca neles? O que a grande maioria dessas trilogias causa nos nossos adolescentes? É que antigamente não era assim, né, Vanessa? Antigamente eu já ouvi muitos pais, quando eu pergunto, ele assiste anime, os pais, mas eu também assistia, só que antigamente não era assim. Os Dragon Ball lá do futuro. Pokémon. Não era isso, não era assim. Essa coisa dos filmes agora que foi ficando. E eu acho que entra muito sutil. Ele entra de uma forma muito sutil na vida e quando tu vê, eles já estão mergulhados, atolados. Eu não vou nem dizer mergulhado, porque mergulhado tu pode mergulhar em coisas boas, mas atolados ali que eles não conseguem mais sair. Eles vão entrando para aquele mundo e vão criando personagens. E aqueles, tu vai olhando para a criança, tu vai vendo transformação. Sim. Para aquele pai que não sabe, Karen, quais os conteúdos da grande maioria desses animes? Muitos assim que a gente pode perceber, Vanessa, quando tu olha o WhatsApp, já não é mais a foto da criança, e sim um bonequinho anime. Sim, isso é uma coisa que eu percebo muito. Ali tu já pode ver que é coisa assim que a criança não tá querendo se mostrar. Fotos pretas e brancas. Tu não tá querendo se mostrar. E essa cultura do anime, ela é muito assim, quando eu fui estudar a fundo, é muito conteúdo depressivo, muita coisa assim do adolescente se achar incompreendido, aqueles personagens sofredores, e é tudo muito preto e branco, tudo muito preto e branco com vermelho, quando é vermelho é sangue escorrendo, e aí fica colorido quando vai pro lado da homossexualidade. Aí parece que a vida começa a ter cor de novo. E aí, inconscientemente, subjetivamente, eles estão te colocando aquilo ali. Tá te ensinando uma nova cultura. Só que quando tu tenta falar com o adolescente que ele não tá ainda mergulhado naquela depressão profunda, ele vai te chamar de louca. Mas no momento que ele já tá, que tu consegue puxar essa raiz e tirar, ele vai ver, não, isso aí realmente tá assim e tá me fazendo mal. Sim. Sim. E aqui a gente volta à importância dos pais estarem ligados ao conteúdo que os filhos estão consumindo. Porque é muito comum no meio deles, como tu falou, né? Se tu vai pensar nas lojas hoje para vender, é só esse tipo de roupa. Sim, aquela capa preta com símbolos vermelhos. É só o que está chamando a atenção das crianças hoje em dia.
as bancadas das lojas, aquelas ilhas de roupa, é tudo anime. Aí assim, ó, quanto mais informação os pais tiverem, mas o filho vai para esse lado, não, isso aqui não, vamos para outra coisa. Mas Deus, os pais vão dando uma roupinha hoje, vão dando uma roupinha amanhã, vão dando não sei o quê. Sutilmente. E aí, quando vê, eles já estão caracterizados literalmente num personagem anime. E aqui eu acho que entra uma grande coisa, assim, que nós, como pais, precisamos estar atentos. Porque às vezes a gente só diz, não, tu não vai ver, tu não pode, não é para ti. E aí, muitas vezes, a gente não explica o porquê, mas também a gente não dá outras opções. Porque, por exemplo, voltando à questão lá do livro, meu filho não vai ler anime, mas eu também não forneço bons livros para eles. Eu não dedico o meu tempo, não invisto dinheiro em comprar um bom material, em pesquisar. Filho, olha, apareceu essa trilogia aqui, apareceu fora. Não estou falando de Bíblia, porque isso é o básico, né? De investir em boas Bíblias, em bons conteúdos. E tem, né, Karen? É que nem banda, por exemplo. Meu filho não vai ouvir tal coisa, mas eu não mostro para ele boas bandas, eu não instigo nele esse desejo por coisas boas também, né? É nosso papel como pais também nos esforçarmos para não nos distanciarmos tanto dessa cultura que os cerca, que eu não vou saber falar, apresentar bons conteúdos para eles, né? A gente precisa estar atento a isso. De novo, volta à missão, né? Volta. Se eu sei que é uma missão, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Não deixe que essa cultura que vem querendo entrar, que é perigosa. Eu estava vendo essa questão dos K-pops, né? Se tu for ver, tu não consegue identificar quem é menino, quem é menina. É muito uma coisa de carência, de instigar o amor antes do tempo nas meninas, principalmente, porque é tido... Cuida. Eu vi um pastor falando há pouco tempo atrás, ele disse, tem algo por trás disso. Sim. Tem algo por trás e nós precisamos estar atentos a isso, né? Não deixe o diabo ganhar terreno na tua família, esteja atento, seja você o guardião do teu lar, o sacerdote, aquele que cuida, mas que também edifica a sua casa. Karen, foi muito bom, passou rápido, a gente nem conseguiu falar de tudo, mas eu acredito que de alguma forma o Senhor liberou chaves, nos despertou, porque muitas vezes a gente vai vivendo e quando vê, tu tá fora do propósito divino e volta e meio o Senhor nos dá uns puxões, né? Desperta, acorda tu que dorme, te alinha de novo, volta pro teu propósito. Sim. Se tu tivesse que deixar as tuas últimas palavras aqui para nós, o que tu deixaria, Karen? Eu acho que é muito importante assim falar sobre a questão da mudança deles, da idade, da questão, vamos por hoje em dia, dos cabelos coloridos. Para mim, ali já é um sinal de alerta. Muitos pais podem pensar, é uma fase, eu também pintei, mas hoje não tinha essa cultura. É uma forma de chamar atenção. É uma forma que o adolescente está tendo de dizer assim, olha, eu preciso ser visto. Então, ele começa, daí ele troca. Eu sei porque é a minha realidade que eu vivo. Uma tá com cabelo vermelho, uma com cabelo amarelo, um cabelo verde, um cabelo... Mas assim, ele quer ser notado, ele quer ser enxergado. Ali começa toda a mudança, toda a transformação. Então, se os pais estão ligados ali, como é que tu vai deixar uma criança de 11, 10 anos trocar a cor do cabelo? Tu tá avançando etapas. Sim. Não é hora, não é idade. Então, assim, a gente tem que entender o que está por trás disso. Aquela coisa de valorizar o cabelo que tem, valorizar o elogio, a criança saber se sentir amada, se sentir que ela é perfeita. A questão do bullying, o que eu falo? É uma coisa muito... O bullying, eu sempre brinco assim, que ele é como se fosse um veneno. O veneno só mata aquele que engole. Então, se tu não te deixar engolir por aquilo, então não deixar aquilo entrar dentro de ti, não vai te causar mal. Sim. O problema é que eles já vêm muitas vezes de casa com traumas, não tão valorizados, e aí aquilo entra mesmo. Então eu sempre digo isso, e trabalho essa questão do bullying com eles. Aí tu tem que trabalhar cura interior. Ontem mesmo eu trabalhei com um menino no consultório sobre cura interior, sobre bullying, que uma amiga fazia com ele. E aquilo foi bem assim revelador. Quando ele foi assim ressignificando aquilo, ele chorou bastante. Então tu vê o quanto é importante e o quanto nós não podemos dormir assim. Tem que estar sempre atento, sempre olhando lá na frente. Sim.
É importante em tudo, né? Tanto na família, como na nossa vida cristã, como em tudo. A gente precisa estar vigiando, estar ligado. Nós não estamos aqui curtindo a terra, né, Karen? Não. Nós não estamos aqui apenas curtindo os nossos filhos, nós estamos preparando eles para uma missão, para lá no céu a gente desfrutar, né? Óbvio, a gente vai desfrutar da vida abundante aqui, mas vida abundante é ter paz, é ter alegria, estar no propósito do Senhor. E é propósito do Senhor que nós venhamos a desempenhar a missão que o Senhor nos deu, que é ser filhos, que é ensinar os nossos filhos a ser filhos de um Deus maior, de um Deus de Pai, né? Então, que de alguma forma o Senhor continue ministrando aquilo que Ele começou aqui nesse episódio. O nosso convite para ti é que estude, mergulhe na palavra de Deus, na questão de educação de filhos. Se você mergulhou e mesmo assim ainda tem dificuldades, venha para a igreja. Nós temos diversos profissionais, diversas irmãs que já estão em outra fase da vida, que têm um testemunho lindo nessa área e que podem te ajudar. Tem uma dúvida lá com os teus filhos, venha para a igreja, busque ajuda, não fique sofrendo sozinha. Tá numa fase difícil lá, não sabe o que fazer, busque ajuda. Isso é ser corpo, né, Karen? Sim. Isso é ser o corpo de Cristo. Um é o braço, um é a perna, um é a barriga, mas todos funcionam em prol disso. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue ministrando contigo. E não esqueça de compartilhar com os teus contatos. Pega lá o link, joga lá nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp. Tem uma mãezinha que você sabe que precisa, um pai que está passando por dificuldade, envia o link. Porque assim juntos a gente vai espalhando as boas novas do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se o Senhor permitir.